Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e com cada familiar também, em mais esse dia, essa terça-feira que o Senhor preparou para cada um de nós, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos na presença dEle, estudando a sua palavra. E hoje, como todos os devocionais têm sido, uma palavra aí de edificação para a nossa vida, um aprendizado do Senhor, para que nós possamos aí aprender com Ele, sermos obedientes à sua palavra e assim sermos abençoados pelo Senhor. Que você possa estar tendo aí um início de semana muito abençoado pelo Senhor, que a sua semana continue sendo muito abençoada e que você e sua família possam receber as bênçãos e as promessas do Senhor nesta semana muito abençoada que o Senhor preparou para você e sua família. Hoje o tema da palavra do Senhor é como nos apresentar a Deus. E o texto está em Miqueias, capítulo 6, nos versículos de 6 a 8. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Então nós vemos aqui 3 versículos aí, onde se questiona como que a pessoa deve se apresentar diante de Deus. E hoje nós vamos aprender com o Senhor qual a forma que nós devemos nos apresentar diante do Senhor. Muitas pessoas ficam se questionando e, aliás, usam isso, inclusive, muitas vezes de desculpa para não chegar até Deus, para não estar diante de Deus, na presença do Senhor, dizendo: como que eu devo me apresentar diante do Senhor? Porque eu não sou digno de estar diante de Deus, não sei como fazer isso, não sei como estar diante de Deus, porque eu não sou nada, não sou ninguém, Deus é tão grande e eu sou tão pequeno. Então, o que fazer e como estar diante de Deus, como me apresentar diante dele? Eu tenho que ter muito dinheiro, tenho que ser uma pessoa de uma posição na sociedade, tenho que fazer muitos sacrifícios. O que eu preciso fazer? E aí a pessoa coloca tantos obstáculos para se apresentar diante de Deus, dizendo que deveria fazer isso ou aquilo, ou ser dessa forma ou daquela forma, e acaba não indo até a presença de Deus, diante de tantos obstáculos que ela mesma coloca na sua vida, ou que o diabo coloca na sua mente, ou outras pessoas colocam para que ela seja impedida de estar na presença do Senhor. Mas hoje Deus quer nos ensinar a forma como devemos nos apresentar diante dele. Nós vamos ver aqui primeiro 3 maneiras como não devemos nos apresentar diante dele, que aliás são 3 maneiras que muitas pessoas acham que são as formas corretas de se apresentar diante de Deus. Essas 3 formas que nós vamos ver agora, que não são as formas corretas de nos apresentar diante de Deus, é a forma, na verdade, colocada pelo mundo, pelas pessoas, pelo homem, mas não por Deus. Então, primeiro vamos ver as formas como não devemos nos apresentar diante de Deus. Primeiro, nós não devemos nos apresentar diante de Deus com a justiça própria, com a nossa própria justiça. Por quê? Porque a nossa própria justiça, ela é impura. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus com a nossa própria força, com a nossa própria justiça, porque nós somos imperfeitos. Nós somos pessoas pecadoras, imperfeitas, e que se formos nos apresentar diante de Deus com aquilo que nós achamos,
que nós acreditamos que com a nossa certeza, com a nossa própria certeza, com a nossa própria justiça, então nós estamos nos apresentando de forma errada diante de Deus. Porque a única justiça que é perfeita, a única justiça que é verdadeira, é a justiça de Deus. É a justiça que vem do alto, a justiça que vem do Senhor. Então, quando nos apresentarmos diante de Deus, que não nos apresentemos com a nossa justiça. Segundo, não devemos nos apresentar diante de Deus com as ofertas que aparecem aqui nos versículos que lemos. No final do versículo 6 diz assim: apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de 1 ano? No 7, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Não devemos nos apresentar diante de Deus dessas formas, com esse tipo de oferta. Porque Jesus veio ao mundo e quando ele se fez pecado por nós, quando ele se deu em sacrifício por nós, quando ele morreu naquela cruz, ele foi o Cordeiro que veio ao mundo e tirou o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir daquele momento, nenhum outro holocausto, nenhum outro sacrifício tem que ser mais feito para a remissão de pecado, para se apresentar diante de Deus. Então, quando nos apresentarmos diante de Deus, não façamos nenhuma oferta desse tipo que trata os versículos aqui, que faz esses questionamentos. Essas ofertas, esses sacrifícios não são mais válidos diante de Deus. Então não façamos esse tipo de oferta, não façamos mais esse tipo de sacrifício. Até porque a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer a Deus e não oferecer sacrifícios. E a terceira forma que não devemos nos apresentar diante de Deus é com a religião, com a religiosidade sem Jesus Cristo. Pessoas religiosas que não têm Jesus no coração, não possuem a vida com Jesus, na verdade estão se distanciando de Deus. Então, nós não devemos sermos pessoas religiosas. Porque a religião, ela vai tomar cuidado em seguir rituais, em seguir doutrinas humanas, em seguir condições que são apresentadas pelo homem e não por Deus. Então, não podemos nos apresentar diante de Deus com a religião sem Jesus. Devemos ser seres espirituais. A espiritualidade nos aproxima de Deus, mas a religião sem Jesus, ela nos afasta de Deus. Então vamos tomar muito cuidado. Então nós vimos aqui 3 formas de como não devemos nos apresentar diante de Deus. Não devemos nos apresentar com a nossa própria justiça, porque ela é impura. Não devemos nos apresentar com sacrifícios e holocaustos e apresentando essas ofertas que tratam aqui o texto de Miqueias 6, de 6 a 8. E não devemos nos apresentar diante de Deus com religião, com a religiosidade sem Jesus Cristo, mas sim com a espiritualidade por intermédio de Jesus Cristo. Agora, nós vamos aprender com Deus. Qual é a forma, então, que devemos nos apresentar diante dele? O Senhor quer que nos apresentemos diante dele como pecadores que confessam o seu pecado. Então, quando nos apresentarmos a Deus, que nós possamos transbordar diante de Deus, possamos realmente nos prostrar diante de Deus, reconhecendo nossa pequenez e a grandiosidade de Deus, reconhecer o nosso pecado, a natureza pecaminosa que nós temos, porque em pecado nos concebeu nossa mãe, e por isso nós necessitamos de Jesus Cristo, nós necessitamos do perdão de Deus, necessitamos ter uma vida de intimidade com Deus,
porque somos falhos, somos pecadores. E essa condição temos que reconhecer diante de Deus. Deus nos quer assim, humildes, confessando essa condição de pecador diante dele. A segunda forma que Deus quer que nós nos apresentemos diante dele é confiando na salvação por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Ele veio a este mundo e morreu por nós, naquela cruz, derramando seu sangue precioso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que nós pudéssemos, então, ter a vida eterna. Então, que nós possamos reconhecê-lo como nosso Senhor, nosso Salvador, e assim confiar que a salvação é somente por intermédio de Jesus Cristo. E quando nós o aceitamos como Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida, entregamos nossa vida, nosso coração a Ele, temos o dia a dia, a intimidade com Jesus, nós passamos a ter a certeza da salvação por meio de Jesus Cristo. Então, estas são as formas que Deus quer que nós nos apresentemos diante dele, como pecadores que confessam seu pecado e reconhecendo a salvação por meio de Jesus Cristo. E no versículo 6, com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Com humildade, reconhecendo então a condição de pecador e aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tendo a certeza que a salvação, a vida eterna, só será possível por intermédio de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo tenha falado poderosamente ao seu coração, à sua alma, nesta terça-feira, e que você possa meditar nesta palavra, praticá-la na sua vida para ser abençoado e obediente ao Senhor. Feche os teus olhos, eu quero agora orar por você. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por mais essa terça-feira, mais esse devocional. Obrigada por esta palavra que o Senhor coloca em nossa vida para nos ensinar e abençoar. Que nós realmente possamos ter aprendido com o Senhor nesta terça-feira de como nos apresentar diante de Ti. E assim nós possamos praticar e sempre estar nos apresentando de forma correta para Te agradar, Te abençoar e sermos abençoados pelo Senhor. Continua abençoando nossa terça-feira, nossa noite que logo mais virá. Abençoa o restante da nossa semana. Nos cubra com Teu sangue. Coloque Teus anjos acampados ao nosso redor, livrando de todo o mal. Fica conosco, Senhor, e com toda a nossa família, com nossos animais e com nossos bens. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, mais uma vez, uma alegria estar com todos vocês em mais essa semana, em mais um devocional, estudando aqui a palavra do Senhor. Fiquem com o meu abraço, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus e até quinta-feira, em nome dele.